certinho. Tá bom. Boa noite, com muita alegria, estou aqui com vocês essa noite. Vou partilhar um pouquinho sobre o marco legal da primeira infância e os primeiros 1000 dias de vida. Meu nome é Caroline, eu sou terapeuta ocupacional, sou docente do curso de terapia ocupacional aqui da UNB, Ceilândia, Campus Ceilândia, e a minha trajetória profissional foi bem voltada para o desenvolvimento infantil. Então, meu mestrado eu fiz na saúde da criança e do adolescente, na UFMG, na Faculdade de Medicina, e o doutorado eu fiz aqui na UNB, no programa Ciências e Tecnologias em Saúde. E eu vou partilhar um pouco do que eu venho pesquisando nesses últimos anos, trazendo também conteúdos atualizados, pesquisas recentes, para que a gente possa discutir esse tema. Quando as meninas me falaram do tema, até retomei aqui, era marco do desenvolvimento infantil e os 1100 dias. E aí eu pensei assim, gente, marco, aí na hora me veio um marco legal. E depois eu fiquei pensando assim, gente, será que eles queriam os marcos do desenvolvimento? Enfim, eu trouxe de plus, não sei se era realmente esse conteúdo que vocês queriam, um marco legal da primeira infância, mas eu vou apontar alguns marcos do desenvolvimento também. Quando vocês pensaram nessa aula, vocês tinham pensado era nesse marco legal da primeira infância, gente? Pode me sinalizar aqui. Ou eram os marcos do desenvolvimento? Eu acho que tem o marco motor, cognitivo. Eu acho que são os marcos do desenvolvimento, né, Júlia? Vocês vão ver, gente, apesar do horário, do cansaço de final de semestre, eu vou fazer uma aula muito interativa, então vocês podem ficar com as câmeras fechadas, mas é legal essa participação até para esse envolvimento e para a aquisição do conhecimento. Então, foi isso. Vocês queriam um marco do desenvolvimento, e eu, além dos marcos do desenvolvimento, eu trouxe um marco legal da primeira infância. E eu acho importante a gente também partilhar isso, porque muitas vezes na faculdade a gente fica muito voltado para assistência, né? Para esse cuidado com a criança, que é muito importante, sua família. Mas muitas vezes a gente deixa de discutir um pouco sobre gestão, sobre políticas de saúde de uma forma mais concreta. E foi baseado nisso que eu trouxe o marco legal, que ele é uma lei, a Lei 13.257, que estabelece princípios e diretrizes para formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a criança. Então, não adianta só eu estar na assistência, atuando nessas crianças, independente se eu estou na assistência pública ou na privada. Se eu não tenho leis que respaldam as políticas públicas para essa população. Então, estar na assistência é muito importante, sim, mas ela sozinha não é suficiente. Então, é importante que, provavelmente, nesse grupo que está aqui, ou quem vai assistir, muitos vão estar na assistência com crianças, mas que a gente tenha também profissionais que possam estar na gestão, na formulação de leis, de diretrizes, porque se o conhecimento não se adequar à necessidade da população, através tanto de programas, diretrizes, esse conhecimento ele não é válido. E a gente tem que estar nesses espaços. Então, essa lei da primeira, esse marco legal, ele já tem um tempo, ele é de 2016, mas como o nome disse, ele é um marco. Então, ele traz reflexões para que a gente possa implementar estratégias para essa assistência. Então, trata-se do reconhecimento do que os primeiros 1000 dias
que compreende gestação e os 2 primeiros anos de vida do bebê, configura uma janela de oportunidades única para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças. E quando eu falo da gente estar também na gestão, é para evitar, nessa descrição aqui, falar que o marco é para dessa janela de oportunidades, talvez se a gente tivesse profissionais só da reabilitação, mais voltada a essa questão motora, a gente restringiria a desenvolvimento neurológico e psicomotor. E quando a gente traz vários saberes para a construção desse marco legal, eu consigo implementar a questão cognitiva, emocional, eu consigo enxergar essa criança de uma forma mais ampliada. Bom, eu até deixei a reportagem aqui desse marco legal, deixa eu tirar esse QR Code, vocês vão ver ao longo da apresentação tem vários QR Codes, e eu preparei de forma que tem artigos, que tenham vídeos do YouTube, que tenham manuais, diretrizes, leis, para que vocês possam complementar essa aula, né? O tempo previsto aqui vai ser cerca de 50 a 1 hora, mais perguntas, mas que vocês possam depois buscar, caso tenham interesse, materiais complementares. Então, esse QR Code é da própria legislação, tem também um documento do próprio Ministério da Saúde falando, então, é só apontar a câmera e vocês vão ter acesso. Então, entre os temas abordados nessa legislação estão o aumento da licença paternidade, e o direito da criança brincar e a estimulação. Então, esses direitos incluem tanto direito à gestante como proteção às mães que optam por entregar seus filhos à adoção, às mulheres grávidas que estão em condição de privação de liberdade. Porque quando eu penso em criança, gente, na saúde da criança, eu não posso pensar só naquele, entre aspas, padrãozinho da criança típica. Eu nem sei se essa nem é a melhor palavra, mas esse padrãozinho que vem à cabeça da criança que está inserida em uma família típica, né? Não é a melhor palavra. Eu tenho que pensar que eu tenho que garantir acesso e segurança para essa criança que, por algum motivo, essa mãe decidiu entregar para adoção. Isso não é crime. Crime é, por exemplo, eu tenho um filho, não, por algum motivo eu não posso, não quero ficar com ele e eu abandono ele. Isso é crime, isso é abandono de incapaz. Se na maternidade, ao ser acolhida, eu já verbalizo que eu não quero, né, não posso permanecer com essa criança, que eu quero deixar para adoção, isso não é crime. E eu tenho que oferecer um respaldo tanto para essa mulher, tanto para essa criança. Também para as grávidas que estão em privação de liberdade, estão cumprindo pena ou aguardando julgamento. Porque essas crianças, elas têm direito a ter qualidade e uma assistência integral à saúde. Então, é muito importante quando a gente pensa nesse marco legal que ele amplie a visão dessa criança. E ele define como prioridade a formação e qualificação de profissionais envolvidos na primeira infância, desde profissionais da área da saúde, da área da educação, da área da segurança, um olhar ampliado para a assistência dessa criança. E prevê que sejam destinados recursos financeiros necessários à efetivação do acesso dessas crianças a esses direitos. Isso é um grande o pulo do gato que a gente falaria, porque não adianta só falar dos direitos, se eu não tento criar estratégias de financiamento para que esses direitos sejam assegurados, né? Por exemplo, a gente está nesse contexto acadêmico. Toda pessoa tem direito à educação, mas se eu não ofereço condições que ela consiga estudar, então, por exemplo, as bolsas de permanência. Eu não posso só garantir essa vaga para esse indivíduo.
para algumas pessoas, eu preciso garantir mais do que uma vaga, mas para que ela possa estudar, que ela tenha acesso à alimentação, um acesso à moradia. Porque, principalmente se a gente pensa no contexto de alguns cursos da UNB, é curso integral, a pessoa não consegue trabalhar. Então, é muito importante do que, além de assegurar direitos, a gente assegure condições para efetivar esses direitos. Aí eu até coloquei esse vídeo aqui, esse vídeo é da Câmara dos Deputados, e é um vídeo bem interessante que fala sobre o marco legal da primeira infância. Deixei o QR Code para complementar a aula, acho que vocês vão adorar. E é a minha dinâmica da minha aula, eu sempre vou materiais, além de artigos, mas materiais confiáveis para que a gente possa ampliar a visão desse conteúdo. Então, essa é a cara da lei. Como eu falei com vocês, é a Lei 13.257 de 2016. E eu vou pontuar esse QR Code é da lei, alguns artigos mais marcantes, que é importante a gente ter clareza. Como eu falei com vocês, mais do que o fato de saber, com quantos meses anda, com quantos meses segura o pescoço, qual que é importante, essas questões da própria assistência, que é muito relevante, é importante a gente ter uma contextualização também da gestão. E saber de lei também é gestão. Então, o artigo 2, eu quis partilhar com vocês, que ele define como primeira infância a faixa etária que vai de 0 até 6 anos de idade. E ele estabelece como a prioridade absoluta assegurar os direitos dessa faixa etária em consonância preconizada tanto na Constituição Federal, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. Então, a gente está falando prioritariamente dessa população de 0 a 6 anos. O artigo 3, ele estabelece que políticas públicas para a primeira infância devem ser formuladas e implementadas com base em evidências científicas. Isso é muito importante, está explícito na lei. Pode parecer assim, nossa, mas é óbvio, a gente não faz política pública. Gente, muitas vezes, quem constrói essas políticas não necessariamente tem acesso, formação para ter essas evidências científicas. Então, parece óbvio, mas não é óbvio. E essa lei, esse marco legal, assegura que as políticas públicas têm que estar formuladas baseadas em evidências científicas e deve estar em consonância com a criança, com o sujeito e os direitos, respeitando a individualidade e promovendo o seu desenvolvimento integral. Então, não é o desenvolvimento só motor, não é só cognitivo, não é só de linguagem, é o desenvolvimento integral. Ai, gente, não é lindo? Cada vez mais eu tenho apaixonado pensando que assistência não pode andar longe da gestão, né? Da formulação de leis, e eu quero deixar essa reflexão com vocês, porque as coisas têm que caminhar junto, e vocês têm que ser formados para ser gestores também, para serem secretários de saúde, para serem assessores da primeira infância, para serem ministros da saúde, por que não? Porque vocês têm uma bagagem teórica e a gente tem que usar essa bagagem também para a formulação de políticas públicas. Não vou delongar na lei como um todo, mas eu trouxe alguns pontos para partilhar com vocês. Então, ficou ruim? Tá aparecendo ainda? Tá todo marcadinho, né? Deixa eu pôr aqui para. Acho que colocar para apresentar vai ser melhor. E voltou para o primeiro. O que eu quero partilhar com vocês são, dando continuidade a alguns artigos que é marcante nessa lei. O artigo 9
O artigo 9, ele prevê a criação de programas e serviços específicos para a atenção da primeira infância, incluindo ações integradas à saúde, educação, assistência social, cultura, lazer e segurança alimentar. Isso é muito importante, porque sem segurança alimentar, gente, muitas vezes a gente não consegue ter as outras questões de saúde, sem o lazer, sem a cultura, entender essa assistência integral. Então, esse artigo, já o artigo 15, ele prevê licença paternidade de 20 dias para os trabalhadores de empresas do programa Empresa Cidadã. Hoje em dia, a nossa licença paternidade são de 5 dias. Então, se eu quero oferecer uma assistência integral para essa criança, e aqui a gente passar a noite discutindo sobre isso, a presença desse pai, do cuidado, do suporte a essa mulher, é insuficiente 5 dias, né? O artigo 18, então, daqui está previsto financiamento de políticas públicas voltadas para a primeira infância. Igual comentei com vocês, não adianta a gente ter políticas se eu não tenho financiamento para efetivação dessas políticas. E o artigo 22 estabelece a necessidade de capacitação contínua dos profissionais que atuam com a primeira infância, tanto educadores, profissionais de saúde, assistente social, entre outros, garantindo que sejam preparados para promover o desenvolvimento integral das crianças. Do marco legal, eu queria complementar, principalmente, e trazer essa reflexão para vocês. Então, nesse QR Code está a lei, e muitas ações já têm sido feitas a partir dessa legislação. E um marco dessa lei é que ela traz, como eu falei com vocês, né, ela estabelece diretrizes para a formulação e implementação de política pública, e ela reconhece a importância desses primeiros 1000 dias como uma janela de oportunidade única. Igual essa janela dos 1000 dias, a gente não vai ter ao longo da vida. Essa janela a gente tem apenas nesses primeiros 1000 dias de vida, para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças. E aí, o que vem a ser esses 1000 dias? Que eu vou começar a partilhar com vocês. Fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem me interromper, perguntar alguma coisa do marco legal, ou se quiserem complementar, fiquem à vontade para partilhar. Agora eu vou entrar, propriamente dito, nos 1000 dias de vida. Os primeiros 1000 dias de vida, as crianças respondem mais rapidamente a essas intervenções do que qualquer em outra fase. Ele é um momento único para focar na atenção integral. E aí, o que seria esses 1000 dias de vida? Esses 1000 dias de vida compreende o período da gravidez, que é aproximadamente 270 dias, os 9 meses, mais o primeiro ano de vida, que são esses 365 dias, mais o segundo ano de vida, mais 365 dias. Somando isso tudo, dá aproximadamente 1000 dias. Então, os 1000 dias, ou 1000 dias de ouro, é gravidez, mais primeiro e segundo ano de vida. Vocês vão ver que está escrito lá em cima 1100 dias, que eu vou trazer uma reflexão para vocês que tem sido discutida na literatura. Mas hoje o que a gente tem em consenso são os 1000 dias de vida de ouro, que ele é um conceito baseado nesses primeiros 1000 dias de vida, considerando o intraútero, primeiro e segundo ano de vida após o nascimento. Ele é baseado em evidência científica, então essa terminologia ela foi criada a partir de estudos e de pesquisas, e ela vem como uma estratégia de saúde pública.
que isso é incrível, né? Não adianta eu identificar nos estudos e isso não conseguir converter enquanto possibilidade para a população, né? E a ideia é que ela possa ser implantada tanto por países e por localidades dentro da necessidade do perfil de cada população. Eu até coloquei esse artigo de Cunha, que está bem interessante, que fala sobre deixa eu até pegar o título, que vai ficar melhor para falar com vocês. É desse QR Code. Ele vem refletir sobre os primeiros 1000 dias de vida, uma busca pela nutrição e desenvolvimento saudável. É sobre a atuação do pediatra, mas isso a gente pode pegar como uma referência também para todos os profissionais que atuam com essa população. Então, seguindo aqui, os 1000 dias de vida, a gente entende que a criança tem acesso à alimentação adequada, muitas vezes, né? Ela não consegue comer e crescer adequadamente por falta de uma estimulação ainda quando pequenas. Então, não basta só dar uma alimentação adequada, se eu não ofereço estímulos adequados. Então, para essa criança crescer e desenvolver, ela precisa de uma nutrição adequada, mas ela também precisa de estímulos. Um não dissocia do outro. E a estimulação, ela também desempenha um papel importantíssimo para a formação do cérebro. E eu vou mostrar a vocês isso ao longo da apresentação, como que esse sistema nervoso central ele vai desenvolvendo nesses primeiros 2 anos de vida da criança. Até coloquei uma animaçãozinha aqui, a diferença que é a condução desse neurônio com a bainha de mielina, quando está sem a bainha de mielina, pensando que essa bainha de mielina ela vai se formando e vai amadurecendo nesses primeiros anos de vida. Então, estudos na área da neurociência têm demonstrado que as sinapses se desenvolvem rapidamente nos primeiros anos de vida e formam a base de funcionamento cognitivo e emocional para o resto da vida. Então, eu estou falando com vocês, gente, que essa criancinha que a gente atende e acompanha, a qualidade dessa sinapse que vai formando vai impactar a vida toda, inclusive na fase idosa, inclusive quando ele estiver idoso. E uma frase que eu gosto muito, agora eu não recordo quem comentou, várias pessoas já ouvi falando que hoje a ciência está conseguindo prolongar, oferecer uma maior expectativa de vida. Então, meus avós, eles morreram na faixa dos 60, 70 anos. Meus pais já estão com mais de 80 e com uma qualidade de vida que ainda vai mais alguns anos. Espera-se que eu também. Então, a gente tem aumentado essa qualidade, essa expectativa de vida. Só que uma faixa etária que a gente não vai conseguir expandir é a infância. Então, a gente considera como infância, né? A primeira infância até os 6 anos e a infância como um todo até os 11 anos incompletos, né? Até completar 12. E aí já entra para adolescente. Alguns autores vão usar outra terminologia. Mas a infância, a primeira infância, sempre vai ser 6 anos. Eu nunca vou conseguir expandir ela. Eu não vou conseguir expandir essa infância para além dos 12 anos. Essa infância, ela vai ser infância. O idoso eu consigo expandir. Hoje a gente tem cada vez mais idosos com uma qualidade de vida e tendo uma expectativa de vida cada vez maior. Isso eu não vou conseguir na infância. Por isso que é tão importante a gente oferecer condições adequadas, porque essa vivência na infância vai repercutir ao longo de toda a vida desse indivíduo. Então, seguindo, né, programas de desenvolvimento da primeira infância são voltados para a saúde, nutrição, estimulação precoce. Elas trazem mais benefícios em termos da saúde infantil e desenvolvimento global,
uma vez de que é saúde, do que só pensar na nutrição. Então, aqui, esse conceito de 1000 dias, ele expande para além só da nutrição. A nutrição é importantíssima, mas essa criança viver num ambiente adequado, seguro, ela complementa a saúde da criança. Então, por exemplo, não basta ela só ter uma alimentação adequada, mas se ela tem um espaço que ela possa brincar, por exemplo, eu acompanho crianças, na pandemia aconteceu muito, no ambulatório, que ficavam, às vezes, 8, 10 horas por dia no bebê conforto, enquanto os pais estavam no home office. Isso bebês no primeiro ano de vida. E essas crianças tiveram um atraso significativo no controle cervical, controle de tronco, eram crianças que não toleravam ficar de barriguinha para baixo, em prono, e isso acabava acarretando toda a aquisição de habilidades. Então, não importava só que elas estavam recebendo o melhor alimento. Além disso, elas precisavam de um ambiente adequado, fica claro, né? Elas precisavam ter, né? Chegam 6 meses, aumenta essa mobilidade. Preciso que essa criança esteja, por exemplo, num tapete, no chão, para que ela possa mover, rolar para um lado, rolar para o outro, pegar o pé, levar o pé à boca, ir em busca de um brinquedo, apoiar o cotovelo, elevar o tronco, e trabalhando o controle cervical, inclusive porque são sinais de prontidão para a introdução alimentar, né? Uma criança que ainda não controla, não tem controle cervical, são sinais para que a gente não inicie a introdução alimentar, a gente tem que ficar muito atenta, né? A introdução alimentar não é um marco só pela idade, é um marco com as habilidades que essa criança desempenha. Então, é muito importante porque os 1000 dias trouxe essa reflexão para além da nutrição da criança. E aqui eu trago alguns estudos que têm discutido e ampliado a visão para além só dos 1000 dias, e sim 1100 dias. Alguém já ouviu falar desses 1100 dias? Porque o 1000 dias a gente às vezes escuta com mais frequência. Alguém já ouviu falar dos 1100? Pode abrir só o áudio ou escrever no chat, alguém lê para mim, não tem problema. Eu quero ouvir de vocês se vocês já ouviram falar dos 1100 dias. Ou reage com carinha. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao chat aqui. Eu, pelo menos, não tinha ouvido falar, não. Júlia não ouviu Achei falar. muito legal. E vocês vão ver que incrível é a gente poder ampliar esse olhar para os 1100 dias. Porque os 1000 dias, é igual eu falei, 280, 270, 280 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida, mais 365 dias do segundo ano de vida. Os 1100 dias, ele amplia esse olhar, incluindo 3 meses antes da gestação. Aí vocês podem falar assim, uau, mas por que 3 meses antes? Se nem tem o bebê lá, por que que isso é importante para a vida do bebê? E aí, aqui eu poderia ficar, gente, trazendo vários estudos que falam dessa saúde, não só materna, tá? Mas também paterna, porque a gente precisa dos dois gametas, o masculino e o feminino, para fecundação. E a saúde de ambos são importantíssimas para que esse embrião tenha uma qualidade no desenvolvimento, não só o embrião, mas que ele vai transformar em feto, mas principalmente também a placenta. A gente fala muito dessa implantação da placenta e dessa fixação, mas ela que é o canal de nutrição durante esses 9 meses. Então, eu preciso de gametas saudáveis. E essa saúde, ela vem antes mesmo da fecundação. Além disso, tem outras questões que eu vou pontuar. Então, os 1100 dias têm sido discutido na literatura. Em breve, vocês já vão ver artigos falando desses 1100 dias. Então, ampliando, em vez de ser 1000 dias de ouro, 1100 dias, porque além da gestação do primeiro e do segundo ano de vida, inclui também 3 meses antes da gestação.
Por quê? Vou partilhar com vocês. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me interromper. Então, vou falar um pouco dessa pré-concepção, né? A gente, se vocês pegarem um pacote de biscoito ou cereal, ou mesmo farinha de trigo, vocês já vão ver a palavrinha mágica, enriquecido, né? Farinha de trigo integral ou farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. E por que desse ácido fólico, né? O folato, que é a vitamina B9, ele refere-se como uma forma natural da vitamina, enquanto o ácido fólico refere-se como suplemento adicional nos alimentos e bebidas. E por que esse ácido fólico ele é tão importante? Deficiência do folato, né, ou do ácido fólico, especialmente em torno da época da concepção, está fortemente correlacionada com o aumento de riscos de defeitos no tubo neural, como espinha bífida, e é a segunda causa mais comum de anemia no período gestacional. E a espinha bífida, eu vou mostrar para vocês, gente, é essa má formação no tubo neural do bebê e ela tem uma exteriorização, vai ter imagem. Então, a suplementação de ácido fólico, ela reduz significativamente as taxas de pré-eclâmpsia e de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, para a nutrição. Então, além da má formação, eu diminuo os riscos dessa mulher ter uma das doenças que mais matam gestantes e mães. Infelizmente, o Brasil ainda tem uma taxa de morte materna alta e de bebês que nascem pequenos para a idade gestacional, que isso vai ter um impacto para a vida inteira. E aí, essa suplementação de ferro e de ácido fólico durante a gravidez, eles reduzem as chances de morte no parto, também contribui para o desenvolvimento intelectual das crianças. E o que é esse ácido fólico, gente? Quando uma mulher, por exemplo, eu quero engravidar, faz conta. Eu tenho que ir até na minha médica, ver a dosagem de alguns, minha dosagem sanguínea de alguns elementos. E se, por exemplo, eu estou com baixa de ácido fólico, eu já começo a repor. E eu fico atenta à alimentação, porque nem tudo necessariamente é suplementação, e sim equilibrar essa alimentação. Então, isso é muito importante, esse negócio assim, ai, nossa, quando eu descobri a gravidez, eu já estava com 5 meses. Isso não é da melhor forma, porque eu preciso preparar o meu corpo antes mesmo desse bebê estar aqui, para que ele possa ser gerado com melhores condições. Então, a espinha bífida, que eu comentei com vocês, o mielomeningocele, é essa má formação do tubo neural, que a coluna vertebral típica, normal, eu tenho a formação dos nervos, ela está abaixo da pele, e já a coluna vertebral com essa mielomeningocele, olha, ela tem essa má formação e essa exteriorização. Isso tudo, gente, simplesmente por causa do, entre aspas, bobeirinha do ácido fólico, que não é à toa que isso já virou política de saúde e que tem suplementação em todas as farinhas. Vocês podem pegar um biscoito agora, ou uns sucrilhos. Normalmente, às vezes, eu venho dar essa aula e já venho até com um pacote para mostrar a vocês. E hoje eu não estou com nenhum aqui. Mas comece a observar, por causa da suplementação, porque a carência populacional é muito alta. Então, quando a gente pensa nesses 1.100 dias antes da gestação, é pensando principalmente para oferecer uma saúde adequada para esses bebês. Aqui eu estou falando só, estou reforçando mais a espinha bífida, né? A mielomeningocele, mas eu poderia falar de várias outras condições de saúde, né? Devido a essa carência. O próprio pequeno para a idade gestacional, a própria pré-eclâmpsia, ao risco de morte dessa mulher. Então, é muito importante, vocês que vão atuar na saúde materna e infantil, muitas vezes a gente fala assim, eu quero atuar com criança, mas não dá para dissociar essa criança desse contexto, né? É muito importante que essas mulheres tenham um planejamento familiar,
quando a gente fala de planejamento familiar, não é tomar ou não pílula, fazer laqueadura ou não, mas se planejar. Inclusive, tenho vontade nesse momento de ter um filho, então que eu possa me planejar e planejar a minha saúde também, porque isso vai impactar essas crianças. Fica claro, gente? Então, falei do ácido fólico, vou comentar um pouco do ferro, retomando que a gente está falando dos 1.100 dias, que é uma discussão da literatura atual, que inclui não só os 1.000 dias da gestação, primeiro e segundo ano de vida, mas inclui 100 dias anteriores, que são mais ou menos 3 meses antes da gestação. Então, um pequeno número de mulheres que iniciaram as gestações com estoques adequados, então, de forma geral, quando a mulher não repõe, e quando a gente fala aqui, eu não tenho habilitação para falar dessa suplementação, não é meu papel aqui é muito mais refletir com vocês. Aqui eu não estou falando só de suplementação, mas sim de uma alimentação mais adequada, voltada principalmente para frutas e verduras, folhas verdes escuras. Por quê? Um pequeno número de mulheres, elas conseguem iniciar a gestação com nível adequado de ferro. E a falta de ferro no organismo, ela aumenta a mortalidade infantil e a mortalidade materna, né? A hemoglobina, ela encontra-se significadamente abaixo dos níveis adequados e a gestante, ela pode sofrer insuficiência cardíaca de alto débito com risco de morte para ela e para o bebê. Então, gente, estou falando de um dos componentes, ferro. Olha o impacto que tem. Por isso que é importante, antes de gestar, essa mulher fazer um planejamento, não só ela, como eu falei, o homem também. Ah, professora, mas em que isso vai interferir no homem? Se a gente for pensar na saúde desses gametas, então homens que têm um consumo de álcool, cigarro, esses gametas, eles têm uma mobilidade comprometida, pode ter uma qualidade comprometida dessa vitalidade. Então, é importante a gente entender que a saúde não é só da mulher, mas também do homem. Então, quando eu penso na deficiência de ferro, pode ter comprometimento físico e mental nessa mulher, labilidade emocional, pré-eclâmpsia, placenta prévia, que está relacionada a risco de parto prematuro, alterações cardiovasculares, diminuição imunológica, adoecer com mais frequência, alteração na tireoide, redução da síntese de neurotransmissores, serotonina, dopamina. E no caso do bebê, eu tenho maior risco de abortamento e óbitos fetais, hipoxemia fetal, risco de prematuridade, né? Baixo peso ao nascer, maior risco de quadros infecciosos, restrição ao crescimento fetal, então esse bebê recebe menos aporte vascular, alterações no desenvolvimento neurológico fetal, anemia nesse primeiro ano de vida. Então, muito sério quando a gente pensa na saúde dessa criança, sem considerar além da gestação, mas também pré-concepção. Então, por isso que eu queria reforçar com vocês e trazer mais estudos atualizados e reflexões, não só dos 1.000 dias de vida, mas dos 1.100 dias de vida. Seguindo, a gente vai para a gravidez. Então, pensando previamente, já foi cuidado, e agora, nesse momento da gestação, acabou de engravidar, que seria o primeiro trimestre, que vai desde essas células até o embrião. E nesse primeiro trimestre, ele deixa de ser esse aglomerado de célula para ser um embrião e para se tornar feto. E isso é muito importante, gente, porque é nesse momento, até a 8ª semana, ele é embrião. E a partir da 8ª semana, ele passa a ser feto. E o primeiro trimestre é até 12 semanas, considerando que cada mês a gente conta aproximadamente 4 semanas.
Então, se é o primeiro trimestre, primeiros 3 meses de vida, eu tenho 12 semanas de gestação. Para quem acompanha gestantes, sabe que a gente conta não é por meses, né? Às vezes elas ficam confusas, falam assim, nossa, o médico falou que eu estou com 20 semanas, mas eu não sei quantos meses é isso. E aí a gente vai dividir por 4 aproximadamente, que aí a gente vai ter uma ideia de quantos meses essa mulher tá, né? Do quinto, próximo ao quinto mês de gestação. Gente, podem perguntar se não ficar claro. Vou acabar falando algumas terminologias, se for estranho para vocês, fiquem à vontade para pontuar, tá? Então, eu tenho esse embrião que vai até a 8ª semana, e da 8ª semana em diante eu tenho um feto. Com 9 semanas, gente, ele já está completamente formado. O que vai diferir é que esse bebê ele vai amadurecer. Considerando que hoje a literatura discute entre 22 e 23 semanas, que é a viabilidade para a vida. A gente tem recebido cada vez mais nas UTIs neonatais, bebês nascendo cada vez com uma idade gestacional pequena, então 23 semanas, e com um peso no nascimento também baixo. Então, antes a gente via os bebês de 1 quilo e achava assim, não, pequeniníssimo. Não, mas cada vez mais a gente tem bebês de 500, 400 gramas nas unidades neonatais. Pensando que quanto menor a idade gestacional, quanto menor o peso ao nascimento, menor chance esse bebê tem de sobreviver. Então, por isso que quanto assim, um dia a mais que ele fica na barriga, dependendo da idade gestacional, é melhor, dependendo da condição de saúde, do que esse ambiente extrauterino. Então, a gente tem uma gestação que tem uma média de 9 meses, né? E a Organização Mundial da Saúde fala que essa gestação ela pode chegar até 42 semanas se for monitorizada. E essa gestação vai dividir em 3 trimestres. Os 3 primeiros meses, depois de 4, 5º e o 6º, 7º, 8º e o 9º. Então, a gente tem 3 trimestres que a gente vai dividir para partilhar um pouco com vocês. O primeiro trimestre é desde a fecundação, aí ele vira embrião e transforma em feto. Então, acontecem muitas coisas nesse primeiro trimestre. Não é à toa que a gente tem o maior número de abortos nesse primeiro trimestre. Algumas mulheres estão grávidas e nem sabem que estão grávidas, porque acaba perdendo o bebê e às vezes pode ser confundido com uma menstruação, porque ainda o embrião está muito pequenininho, não dá nem para perceber que está perdendo. A não ser quando essa gravidez ela é descoberta bem precocemente, e aí ela consegue identificar que está perdendo um bebê. Esses abortos, eles são mais comuns que a gente imagina e é uma seleção natural da natureza. É difícil falar isso porque é uma dor, é a perca de um filho. Por mais que é um filho que às vezes nem sabe o sexo ainda, ou acabou de descobrir, é um luto, gente. E quando a gente fala em luto, não existe luto grande ou luto pequeno, né? Não existe uma perda grande ou uma perda pequena. Cada família vai reagir de uma forma. Quando eu falo família, é porque muitas vezes a gente pensa apenas na mulher, que realmente vive isso fisicamente. Às vezes tem que fazer curetagem, passar por procedimentos, mas é uma perda de toda uma família. Então, a gente sabe que nesse primeiro trimestre, a gente tem maior vulnerabilidade desse bebê também a infecções, né? É o período embrionário com morfogênico, que a gente fala que ele é morfogênico, né? Se forma a maior parte dos órgãos e também do tecido nervoso central, que ele ainda está muito incipiente. Então, pelas semanas, então até a 8ª semana, a gente tem a formação do sistema nervoso central, que vai continuar se formando durante toda a gestação. O coração ele já se forma, né, até a 8ª semana. E aí cada partezinha, que daria uma aula só de embriologia e correlacionando com
e correlacionando com esse desenvolvimento. Mas vou seguindo para que a gente possa continuar nossas reflexões. Os casos mais graves, eles estão relacionados a infecções maternas no primeiro semestre de gestação, porque é o semestre que está se formando tudo. Então, a gente tem assim, a pior forma de quadros infecciosos vão estar nesse trimestre. Então, a rubéola causa impacto significante para o bebê, toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, próprios vírus da Zika, que a gente teve esse quadro nos últimos anos de um aumento de infecção e comprometimentos significativos, a sífilis gestacional. Então, eu tenho que entender, por exemplo, quando eu estou fazendo a anamnese de uma criança, que quando a mãe traz que ela teve uma dessas infecções no primeiro trimestre, eu já posso, né? Já tenho, esse bebê tem um prognóstico, tem um desfecho pior, porque esses órgãos estavam no auge da maturação. Isso é muito importante a gente entender, porque tem diferença ter Zika vírus no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Inclusive, Covid, né? A SARS-CoV-19, tem muita diferença eu ter ele no primeiro trimestre, pode ter diferença do terceiro trimestre. Ainda existe uma discussão se atravessa ou não a barreira placentária, mas a gente sabe que esse processo infeccioso, o corpo responde desse processo inflamatório, e de alguma forma isso vai interferir nesse bebê. Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, são os fatores determinantes sociais para a gestação. Porque é muito importante eu entender que às vezes não é só fator biológico de infecção, mas fator social, que envolve tanto o estilo de vida dessa mulher, tanto questões sociais intermediárias, redes sociais comunitárias, até determinantes sociais mais distantes, questões socioeconômicas, culturais e ambientais. Porque a gente não pode restringir essa saúde gestacional a apenas questões relacionadas a fatores biológicos, mas tem fatores sociais que têm que ser considerados. Então, seguindo a gestação, até coloquei já umas referências aqui e no final vai ter as outras. O segundo trimestre, terceiro trimestre, esse bebê já está todo formado. A diferença é que ele vai amadurecer, vai ganhar peso, vai crescer, vai ter vivências nesse ambiente intrauterino. Então, ele é marcado pelo desenvolvimento e amadurecimento dos órgãos desse bebê, o segundo e o terceiro trimestre. É a formação da conexão entre os neurônios, permite essa movimentação, né? Os sentidos, audição, paladar, tato, olfato, visão, já estão desenvolvidos no bebê. Então, vocês podem falar assim, mesmo, professora? Sim. E ele recebe estímulo constante intraútero, né? Se você colocar o ouvido na barriga de uma pessoa, não precisa estar grávida, não, gente. Vocês vão ouvir movimentos intestinais que às vezes a gente escuta até sem colocar o ouvido. Sabe quando de repente a barriga faz assim, aquele brum? E isso é um estímulo. O próprio batimento cardíaco ou o líquido amniótico é um estímulo gustativo para esse bebê que se assemelha ao leite materno, então já prepara o bebê. O estímulo tátil da parede uterina, da própria mão, o bebê já suga a mão intraútero, ele mantém um padrão flexor, que isso é muito importante para o desenvolvimento desse tônus, para o estímulo sensorial como um todo. E, por exemplo, quando ele estica a perna, eu brinco, eu falo assim, ele tá fazendo uma leg press, sabe aquele exercício que a gente faz na academia que chega a trincar a coxa? Ele faz isso diariamente. Eu estou trazendo essas reflexões porque se ele nasce prematuro, tudo isso é rompido, além dele ter uma imaturidade dos órgãos. Então, é importante a gente entender que, por exemplo, um parto prematuro, que a gente chama quando esse bebê nasce antes dos 9 meses, ou então antes das 37 semanas,
Ele pode ser extremo, que nasce de 28 abaixo de 28 semanas. Ele pode ser muito prematuro, de 28 a 31 semanas, ou moderado. E isso vai impactar, né, não só na idade gestacional, mas o peso. Ah, professora, mas peso? Sim. O peso, ele tem um impacto muito grande no desenvolvimento desse bebê extraútero. Então, um bebê que nasce muito pequenininho, às vezes nasceu de 9 meses, mas nasceu de 1 quilo. E não é raro, tá, gente? Às vezes esses bebês nascem com uma idade gestacional maior, mas com baixo peso por causa de questões, às vezes até hipertensão materna, resistência desse fluxo sanguíneo, ele não recebe o aporte necessário, isso impacta na vida dele também. E se a gente for pensar, né, esse bebê prematuro, ele tem uma imaturidade cerebral, digestiva, então ele não está preparado ainda para receber um alimento via oral, para digerir esse alimento, uma imaturidade do sistema imunológico, então ele está muito mais vulnerável a condições de saúde, uma imaturidade renal, imaturidade pulmonar. E se a gente for pensar global, né, da própria retina, tem maior risco de problemas cardíacos. E aí, se eu pegar para vocês só, por exemplo, o sistema nervoso central, só o encéfalo dele. Gente, olha a diferença desse encéfalo de 7 meses, que é um bebê de aproximadamente 28 semanas, para esse de 9 meses. Ele não tem todos os sulcos formados. Isso é muito sério. Porque eu não estou falando só de uma questão de funcionalidade, estou falando de uma questão de estrutura, né? E é esse bebê que vai ter que sobreviver extraútero e se desenvolver extraútero, num ambiente completamente adverso. Então, a gente sabe que o parto prematuro, esse bebê ele tem mais risco de ter paralisia cerebral, ter TEA, ter alterações em áreas motoras, linguagem, cognição, déficit de atenção, problemas de comportamento, déficit de coordenação motora, percepção visual espacial, dificuldade linguística. E aqui, gente, a gente poderia comentar vários impactos ao longo dessa vida, né? Se eu penso assim, no estágio, por exemplo, da gravidez, essa suplementação tem que ficar atenta. Além disso, a gente tem que ter um tratamento preventivo para intercorrências maternas, intervenções para reduzir poluição ambiental, isso impacta na mulher e na saúde desse bebê. Não estou falando pré-gestação, porque aqui eu estou usando ainda a terminologia dos 1.000 dias. Se for o recém-nascido, o quanto impacta o aleitamento materno imediato para esse bebê, o atraso no clampeamento do cordão umbilical, então esse negócio de nascer e cortar diretamente o cordão. Hoje a gente já tem evidência científica da importância de esperar parar a pulsação desse cordão para depois cortar, suplementação da vitamina A. Se eu penso nesses primeiros 6 meses de vida, aleitamento materno exclusivo, importância da lavagem das mãos para o cuidado desse bebê. Além disso, em algumas regiões endêmicas, é importante o uso de mosquiteiros como estratégia de evitar algumas contágios de algumas doenças. De 6 a 2 anos, aleitamento materno, gente, continuado. Ele já introduziu a alimentação de outros alimentos, mas aqui o aleitamento materno ainda é fonte nutricional para esse bebê, não só nutricional, mas de estímulo, fonte de estímulo afetivo, tem um impacto emocional desse bebê. Além disso, a gente tem a suplementação preventiva de zinco, vitamina A, sal iodado, múltiplos micronutrientes em pó, lavagem e higiene das mãos, tratamento da desnutrição, e aqui a gente pode seguir por várias outras estratégias para favorecer a melhor condição de saúde. Seguindo, aí deixa eu voltar aqui porque ele deu uma travada.
Esse bebê nasce, eu falei intraútero, e já comecei a falar do nascimento quando eu falei daquele quadrozinho. Esse bebê nasce. Aqui eu fiquei pensando muito, o que discutir com vocês. Porque a gente sempre pensa, e vocês são da Liga de Pediatria, a gente sempre pensa nesses marcos motores, nessas habilidades, e muitas vezes a gente considera um momento importante do nascimento desse bebê, que é para a mulher o puerpério, né? Ele é um período do ciclo gravídico puerperal, que acontece modificações provocadas tanto pela gravidez quanto pelo parto. E ele inicia, gente, o puerpério a partir da expulsão da placenta. Na época dos meus pais, eu via muito falando assim, fulano tá de resguardo. Quem já ouviu essa expressão? Tá de resguardo, 40 dias. Hoje a gente sabe que o puerpério ele pode se estender por meses após o nascimento do bebê, e não apenas os 40 dias. É importante a gente entender que essa mulher passa por intensas modificações na adaptação psíquica e orgânica, né? Período pelo qual ocorre uma involução desses órgãos reprodutivos, situado pré-gravídico, e que se estabelece a lactação, que é uma bomba hormonal que vai acontecer no corpo dessa mulher. É normal ela ter algumas respostas emocionais. Então, não é porque nasceu o bebê, nasce necessariamente uma mãe que ama, né? Um processo de conhecimento desse bebê, de conhecimento dessa nova mulher, que está sob efeito de hormônio, enfim, que tem um universo. Eu fiz questão de trazer essas reflexões para vocês, porque muitas vezes a gente olha só para esse recém-nascido. E se a saúde mental dessa mulher não está bem, provavelmente isso vai repercutir na saúde mental desse bebê. Não só na saúde mental, mas na saúde física e na saúde integral como um todo. Então, eu quis, entre aspas, gastar com o puerpério, porque muitas vezes a gente não fala disso. A gente foca muito na criança. Mas para essa criança ter uma saúde adequada, eu preciso de cuidadores com uma saúde adequada. E aí eu entro aqui no aleitamento materno, que é meu xodó, que se a gente está falando de desenvolvimento infantil, a gente tem que falar de aleitamento materno. E ampliando esse olhar, a gente tem que falar de aleitamento materno, não só porque a gente fala de desenvolvimento infantil. Todos têm que falar de aleitamento materno, porque nós somos mamíferos, né? É a nossa forma de alimentação nesses primeiros meses de vida. E se isso fosse tão inviável assim, a nossa espécie não estaria aí há tanto tempo. Se a gente for pensar no tempo da nossa espécie, o tempo da fórmula, ele é muito, muito, muito pequeno, né? Não quero condenar a fórmula, pelo contrário, a fórmula é uma estratégia, sim, de nutrição, mas ela é exceção, ela não é regra. Mesmo porque a gente tem que entender que esse aleitamento materno, ele tem muitas vantagens, não só para o bebê. A gente está encerrando o agosto dourado, né, que a gente discute muito sobre esses benefícios, mas a gente em breve vai entrar no outubro rosa. E se a gente vai falar de prevenção de câncer de mama, a gente tem que falar de aleitamento materno. Porque um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil pode ser prevenido, tem um menor impacto se essa mulher amamenta. Isso é muito sério, gente. A gente tem que falar isso. Então, para o bebê, ele ajuda, né, a formar o sistema imunológico. A primeira vacina, a gente passa anticorpos vivos para esse bebê. Ele protege contra infecções gastrointestinais, protege de alergias, né? Ele combate, protege de obesidade e diabetes e melhora os indicadores cognitivos. Para a mãe, ela fortalece o vínculo mãe-bebê, protege contra o câncer de mama, como eu falei, o câncer de ovário, colo de útero, e
Aí, deixa eu ler aqui, contribui para essa involução, para esse retorno do tamanho do útero e promove a sensação de bem-estar, porque quando eu amamento, eu produzo alguns hormônios. Inclusive, uma mulher que amamenta, ela atinge o sono REM mais rápido do que uma mulher que não amamenta. Por isso, quando essa mulher está amamentando, a gente tem que estar próximo, dar o suporte, por quê? Às vezes ela está amamentando e ela pega no sono, porque realmente ela relaxa, gente. E olha, os 5 minutinhos que ela dorme, que ela apaga, eles são revigorantes. Porque como esse bebê, ele é um filhote, né, um mamífero, ele vai acordar com uma frequência maior, é importante que ela consiga descansar com qualidade nesses pequenos intervalos de tempo. Então, como eu falei com vocês e que eu quero reforçar, muitas vezes a gente da infância fala só dos benefícios para a criança. E não, a gente tem benefícios, inclusive sociais, enquanto políticas públicas, menos gastos com hospitais, com remédios, porque crianças que amamentam adoecem menos. E isso não é da minha cabeça, isso é evidência científica. Então, o aleitamento materno, ele favorece essa melhora a digestão e minimiza cólicas, reduz riscos de doenças alérgicas, estimula o fortalecimento da arcada dentária. Então, a força que o bebê faz para sugar no peito é completamente diferente da força que ele faz para sugar na mamadeira. Então, ele desenvolve maior musculatura facial, arcada dentária. Então, tem maior contato com a mãe, desenvolve inteligência maior quanto maior tempo de amamentação, a gente sabe que tem maior níveis de QI, previne e reduz a incidência de doenças infecto-contagiosas, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se a mãe toma uma vacina de Covid, esse bebê que amamenta, de alguma forma, ele está recebendo essa proteção. E aqui eu queria até partilhar com vocês que a gente tem uma plataforma, a UnaSUS. E aí tem vários cursos gratuitos para quem precisa de carga horária de atividade complementar, gente, é incrível os cursos. São todos gratuitos. E tem um agora que vai fechar dia 30. Então, sábado, né? Sexta. Que é o Amamenta e Alimenta Brasil. Recomendações baseadas no Guia Alimentar de Crianças Brasileiras menores de 2 anos. Tá muito bom esse curso, eu super indico para vocês, tá, gente? Seguindo, então, o aleitamento materno proporciona uma nutrição e uma ótima qualidade e no crescimento ideal. Já estou caminhando para o encerramento. Professora, licença. Sim. Era do curso, eu não consegui ver o nome. Ah, voltei, olha. Aponta a Tá. câmera ou tira a foto. Eu vou tirar a foto, que é melhor. Mas se vocês quiserem, eu tenho o link dele aqui no ponto para passar. Na verdade, vários cursos. Atualmente estão sendo oferecidos 80 cursos, gente. Consegui entrar aqui. Isso, Obrigada, professora. nada. Aí vocês podem, depois, se quiserem, eu mando. Não estou com o chat aberto. Mas eu mando para vocês a plataforma porque tem outros cursos, não só esse do aleitamento materno. Tem vários, todos voltados para a área da saúde. Ah, apareceu o chat aqui. Deixa eu ver se apareceu. Quem eu já ponho o link aqui, gente. Peraí. Ah, aqui. Eu já vou pôr o link no chat, tá? Ah, apesar que falou que está com problemas para carregar mensagens. Pediu para atualizar, eu tentei uma vez, vou tentar de novo, porque depois esse Teams trava aqui e a gente já está na reta final. Então, vamos seguir aqui com vocês. Então, o aleitamento materno. Gente, é lavagem cerebral. A gente tem que falar de aleitamento materno. Aqui daria uma aula só de aleitamento materno, porque a gente teve um impacto muito grande das fórmulas, principalmente década de 70 e 80. E vocês são profissionais que muitas vezes são vocês que vão orientar essas famílias. E se a gente fica no senso comum, não dá. Então, é repetir 1000 vezes, porque por muito tempo foi difundida
falsas informações sobre o leitamento materno, que o leite é fraco, que o leite é ralo, e isso são absurdos. Então, a gente tem que entender que ele proporciona uma nutrição de ótima qualidade e crescimento ideal. O leite forte não tem que ser grosso. O leite forte tem que ser da mãe desse filhote. Então, leite, às vezes o pessoal fala assim: leite de vaca é ruim, professora? Não, ele é ótimo para o bezerro. Da mesma forma que o leite de rata é muito bom para o ratinho. E o leite de elefanta é ótimo para o elefantinho. Por quê? O leite da espécie para a espécie, ele proporciona uma ótima qualidade e crescimento ideal para o bebê. Ele oferece uma proteção contra a mortalidade materna, protege de várias infecções e alergias, favorece o desenvolvimento e criação de vínculos afetivos. E aqui, gente, ficaria a noite toda falando de aleitamento. Professora, uma Sim, dúvida. Quanto à gestação gemelar, muitas vezes acaba que a mãe não tem acaba leite suficiente, acaba que fica insuficiente, sente que a criança está com fome, que não está conseguindo produzir o suficiente. Como é que fica na questão de orientar? sim. A fórmula ela se torna uma vilã nesse caso, ou ajuda? A gente tem que entender que a fórmula nunca é vilã, quando indicada de forma adequada. A gente tem já como consenso na literatura que mesmo em gestações gemelares, o corpo reconhece e produz a quantidade suficiente para esses bebês. O que a gente tem que entender é que muitas vezes, gente, não só para gestação gemelar, tá? A grande dificuldade do aleitamento materno é o desgaste desse cuidado. E que ele é normal acontecer, né? O desgaste não só pelo aleitamento, é pós um parto, né? Se for cesárea, é pós uma cirurgia, mesmo sendo parto normal, é pós um processo. Existe um desgaste natural desse processo. Na questão dos gemelares, então a produção de leite, ela é adequada para dois, porque o que a gente sabe, o peito ele não só armazena, mas ele produz à medida que tem estímulo. Então, se eu paro de pôr meu bebê no peito, a tendência é eu parar de produzir leite ou diminuir. Então, mas se por algum motivo para essa mulher está difícil por N outras sugestões, por exemplo, se a gente tem. Já aconteceu esses dias, uma pessoa partilhou que o marido adoeceu quando ela tinha 2 meses de gestação. 2 meses de nascimento dos bebês. Foi um processo muito difícil para ela. Não só por ter gêmeos, mas por ter gêmeos e estar com o marido doente. E ter que delegar, às vezes, o cuidado a outras pessoas. A gente tenta orientar, nesses casos, momentos de poder fazer ordenha e oferecer esse leite de outras formas, mas não ser pela mamadeira. Ou oferecer a fórmula, mas sem ser pela mamadeira. Porque a mamadeira, a forma de pega é diferente, e bebês que usam bicos artificiais, eles tendem ao desmame precoce. Então, vai oferecer fórmula que não seja pela mamadeira. A mulher está sentindo, não está tendo produção adequada pela translactação. Então, eu coloco isso tudo com orientação de um profissional da saúde, banco de leite. Eu coloco essa fórmula no copinho, coloco a sondinha, coloco essa ponta no pico do peito, esse bebê vai sugar, fazer a pega e vai vir pela fórmula. Então, te respondendo, Stephanie, gestações gemelares ou mesmo não gemelares, que por algum motivo essa amamentação não está sendo suficiente exclusivamente pelo peito, a gente tenta fórmula, que pode ser no próprio peito da mulher, via translactação,
E, em último caso, a gente tenta oferecer sem ser por mamadeira, que seria pelo copinho. Mas a primeira estratégia é a translactação via peito da mulher. E tentar casar a oferta das duas mamadas, dos dois bebês, no caso gemelar e semelhante, para que essa mulher possa descansar, que possa ter uma rede de apoio, que auxilie ela, para que, fora esse momento de amamentação, outras pessoas possam ajudar nesse cuidado, ajudar não dando palpites, porque às vezes não atrapalhar já é uma grande ajuda. Fica claro, Stephanie? Ficou sim, professora, obrigada. Nada. Então, eu falei desse aleitamento materno. E aqui eu trouxe um quadro que fala dessa nutrição para o desenvolvimento do bebês. Não vou aprofundar, mas é mais uma reflexão que eu queria trazer e ampliar. Por quê? Deixa eu abrir aqui só para mostrar a vocês. O quanto essas ações, né, o quadro de ações para alcançar uma ótima nutrição e desenvolvimento fetal e infantil. Então, quanto essas ações que vêm desde políticas públicas até estratégias propriamente ditas, como aleitamento, alimentos ricos em nutrientes, podem favorecer a longo prazo. Por exemplo, a introdução do açúcar só a partir dos 2 anos de vida, e sem aquele discurso, eu comi e não morri. Gente, isso não pode ser referência, né? Porque não é porque a gente sobreviveu a algumas questões que hoje a gente vai reproduzir. Muitos dos nossos pais não usavam cintos de segurança no carro na década de 80. Eles não morreram, mas hoje todo mundo usa cinto, não só pela multa, porque a gente sabe que o impacto de uma batida pode ser fatal. Então, esse argumento, eu fiz e não morri, isso não é argumento. A gente tem base científica que fala do impacto de algumas ações, que pode ser que antigamente a gente não realizava, mas nem por isso eu vou continuar não realizando. Caminhando já para o final, tá, gente? A gente tem que entender que essa nutrição que eu estou comentando e dessas ações, elas têm impacto diretamente no desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento desse bebê. O que seriam esses marcos de desenvolvimento? É um conjunto de habilidades que são usadas como referência para auxiliar no acompanhamento dos bebês e crianças, sabendo o que esperar em cada faixa de etária. E aqui eu quero reforçar com vocês o seguinte: tem sido discutido muito. Mas cada criança tem seu tempo. Sim. Mas se eu penso em janelas de habilidades, de marcos de desenvolvimento, eu tenho que ficar atenta. E tem crianças que têm fator de risco, por exemplo, que eu não posso ficar esperando a janela de oportunidade. Por exemplo, prematuros. Então, prematuros eu sei que tem maior risco de terem atrasos no desenvolvimento infantil. Então, eu não vou esperar ter um atraso se, por exemplo, esse bebê já tem 6 meses e não controla a cabeça. Com 4 meses, eu já devia ficar atenta para encaminhar, inclusive, ele para uma intervenção, porque ele tem fator de risco que pode prejudicar nesse desenvolvimento. Fica claro? Pensando nesse segundo ano de vida, então a gente passou, eu falei um pouco da pré-concepção, que seria a introdução dos 1.100 dias, falei da gestação, do primeiro ano, pensando nessa reflexão de marcos do desenvolvimento. E aqui no segundo ano, o que eu quero trazer para vocês são alguns gráficos, algumas imagens, que a gente tem um maior desenvolvimento de habilidades nesses primeiros meses de vida, nesses 2 primeiros anos de vida do bebê. E vai ficar muito mais evidente quando eu mostro a imagem dessa sinapse nervosa. Olha a quantidade de neurônios, esse emaranhado que eu tenho nesse recém-nascido, nesse bebê de 1 mês e nesse bebê quando tem 2 anos. Isso só é possível quando ele tem um ambiente adequado, nutricional, um ambiente social, um ambiente de estímulo, e é por isso que a gente preocupa tanto
com esses 100 mil dias de vida. E aqui eu partilho com vocês dois manuais. Um é voltado para os pais, né? Desenvolvimento neuropsicomotor, sinais de alerta, estimulação precoce. E esse que é um guia para profissionais. Eles estão completos, gente. É um material incrível. É do Ministério da Saúde, é um material recente, pode tirar print da tela. E eu encerro aqui com vocês os primeiros 1000 dias de vida. Queria agradecer o convite, me colocar à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, depois podem me mandar perguntas no Instagram, por e-mail. Deixa eu só pôr pause aqui. Eu queria colocar meu e-mail para vocês e meu Instagram, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigada. Olha, me falaram 2 horas de aula. Eu tentei fazer uns 50 a 1h10. Mas são temas que eu adoro, gente. Apareceu um QR Code aqui da Júlia, deve ser lista de presença, né, Júlia? Isso, é. Pessoal, a Gente, palavra-chave é vida. Queria muito agradecer, professora. Foi uma aula ótima, uma temática muito importante para a gente entender um pouco mais, né, dos 2 primeiros anos de vida. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta a fazer. podem perguntar, se quiserem comentar alguma coisa que eu falei, que marcou, eu vou colocar aqui na tela meu Instagram e meu e-mail. Vocês podem me mandar e-mail, tira print da tela, me marca lá. É muito importante a gente partilhar esses momentos de conhecimento. Qual é a palavra-chave? Vida. Vida. Ah, tá. Obrigada. Eu vou colocar aqui na tela, gente. Vou compartilhar com vocês. Deixa vocês só copiarem o QR Code. Júlia, eu vou te mandar a apresentação se quiser compartilhar com ele, sem problema nenhum, tá? Tá bom, professora. Vou compartilhar com ele, sim. Pode apresentar o Instagram da senhora para a gente poder seguir. Eu vou colocar aqui, tá na tela principal. Aqui, tá pequenininho, deixa eu aumentar. Eu vou pôr a tela maior, tá, gente? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aqui. Acho que agora ficou um pouquinho maior, né? Deixa eu pôr de outra cor. É meu nome completo, carolineoliveiraalves@gmail.com.br, e meu Instagram é carolalves.to. Obrigada, gente. Contem comigo. Obrigada pelo convite. O que precisarem, estou à disposição. Se algum material, nossa, estou fazendo TCC, preciso de tal material, podem mandar mensagem. É um prazer poder partilhar, porque profissionais que têm esse olhar integral fazem toda a diferença para a assistência dessas crianças. Então, é importante a gente ter esse olhar, esse cuidado. Obrigada, viu, gente? Obrigada de novo, professora. Obrigada, Ano que professora. vem, com certeza, a gente vai chamar a senhora novamente. Contem comigo, viu? Um beijo enorme, uma boa noite, uma boa semana.